romance entre Kim Novak e Sammy Davis Jr. é uma das histórias mais marcantes e dolorosas sobre o racismo em Hollywood nos anos de 1950. O romance secreto no auge de suas carreiras por volta de 1957, Kim Novak, uma estrela em ascensão conhecida por sua beleza e filmes como Um Corpo que Cai, e Sammy Davis Jr., já famoso como cantor, ator e membro do Rat Pack, se apaixonaram. E eles começaram um relacionamento secreto, porque sabiam que sua união causaria escândalo. E, na época, um relacionamento interracial, especialmente entre uma mulher branca e um homem negro, era visto como inaceitável em grande parte dos Estados Unidos. A reação de Hollywood, quando o romance começou a se tornar conhecido, a reação foi rápida e cruel. Executivos da Columbia Pictures, que controlavam a carreira de Kim Novak, ficaram furiosos e o chefe do estúdio, Harry Cohn, teria ameaçado destruir a carreira dela. E há relatos de que pessoas ligadas ao crime organizado também pressionaram Sammy Davis Jr., e Hollywood vendia uma imagem glamurosa, mas nos bastidores havia um sistema rígido de controle, principalmente sobre a vida pessoal das estrelas. Pressão e separação. A pressão foi tão intensa que o casal foi forçado a se separar. E, para tentar conter o escândalo, Sammy Davis Jr. acabou se casando rapidamente com a cantora Lorraine White. Um casamento amplamente visto como estratégico para proteger sua carreira e sua segurança, e Kim Novak também foi pressionada a se afastar completamente. Racismo em Hollywood. Esse caso revela muito sobre o racismo da época. Racismo institucional. Estúdios controlavam a imagem pública dos artistas. Relacionamentos eram manipulados. Casamentos eram incentivados ou proibidos. A pureza da imagem de atrizes brancas era rigidamente protegida. Leis e preconceito social. Na década de 1950, muitos estados ainda tinham leis contra a miscigenação, derrubadas apenas em 1967, com o caso Loving vs. Virginia. Loving vs. Virginia, 1967, foi uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos que declarou inconstitucionais as leis que proibiam casamentos interraciais, marcando uma vitória importante pelos direitos civis. Ou seja, o relacionamento deles não era apenas mal visto. Em alguns lugares era ilegal. Duplo padrão racial, homens negros eram especialmente demonizados em relações com mulheres brancas, e atrizes brancas eram vistas como propriedade da indústria e carreiras podiam ser destruídas por escândalos raciais. Vamos ver. O silêncio e as consequências. Durante décadas, essa história ficou envolta em silêncio. Só mais tarde, Kim Novak falou sobre o relacionamento, revelando o quanto foi doloroso e injusto. Sammy Davis Jr., apesar de seu talento gigantesco, enfrentou racismo ao longo de toda a carreira, mesmo sendo uma das maiores estrelas do entretenimento americano. E por que essa história importa? Esse romance mostra que Hollywood não era apenas glamour, era também controle e discriminação. O racismo não era só explícito, mas também estrutural e escondido. E muitas histórias de amor foram destruídas por preconceito. E é um exemplo forte de como o amor, naquela época, podia ser tratado como uma ameaça, simplesmente por causa da cor da pele. Kim Novak era o símbolo da beleza sofisticada da época. Iluminação suave, poses elegantes e um ar misterioso que marcou filmes como Um Corpo que Cai. E Sammy Davis Jr., carisma e presença de palco, um dos maiores entertainers da história. Cantor, ator e dançarino com uma energia magnética que dominava qualquer cena.
Sammy Davis Jr. fez sucesso ainda criança, e isso é uma das partes mais impressionantes da vida dele. Começo precoce, Sammy nasceu em 1925 e praticamente cresceu no palco. E seu pai era artista de vaudeville, um tipo de teatro popular com música, dança e comédia, e Sammy começou a se apresentar com apenas 3 anos de idade. O público ficava impressionado porque ele tinha uma presença de palco muito madura para a idade. A vida de Sammy Davis Jr. tem momentos muito fortes, quase cinematográficos. Vou te contar os mais marcantes. O acidente que mudou tudo. Em 1954, Sammy sofreu um grave acidente de carro. E ele bateu de frente com outro veículo, ficou seriamente ferido e perdeu o olho esquerdo. Foi um momento devastador. Durante a recuperação, ele passou por dor física e também emocional. Sua carreira parecia ameaçada. Mas o mais surpreendente veio depois. Uma transformação espiritual. Durante o período no hospital, Sammy começou a refletir profundamente sobre a vida. Ele acabou se aproximando do judaísmo e mais tarde se converteu à religião judaica. E isso foi algo muito incomum para um artista negro na época. E mostrou como ele buscava identidade e sentido além da fama. E o racismo, mesmo sendo estrela, mesmo sendo um dos maiores talentos da América, Sammy enfrentava humilhações constantes. Não podia se hospedar em hotéis de luxo onde se apresentava, precisava entrar pelos fundos de cassinos e, em algumas cidades, não podia circular livremente com colegas brancos. Quanta barbaridade, que horror, meu Deus do céu! Até mesmo com o grupo Rat Pack, ele ainda era tratado de forma diferente em muitos lugares. E seu grande amigo Frank Sinatra muitas vezes o defendia e exigia que Sammy fosse tratado com respeito. Isso ajudou a quebrar algumas barreiras. Um amor proibido e medo real. O relacionamento com Kim Novak não foi só escândalo. Havia perigo real e ele recebeu ameaças. Foi pressionado por pessoas poderosas. Precisou se afastar para proteger sua carreira e até sua vida. Esse episódio mostra o quanto o racismo era violento, mesmo nos bastidores do glamour. Final da vida, nos anos finais, ele enfrentou problemas de saúde e morreu em 1990. Mas deixou um legado enorme. Quebrou barreiras raciais, abriu portas para artistas negros em Hollywood, provou que talento pode desafiar preconceitos, mesmo em tempos difíceis, e por que a história dele impacta tanto. Porque Sammy viveu um contraste intenso. Era amado no palco, mas discriminado fora dele. E ainda assim, nunca deixou de brilhar. E agora, em 2026, antes mesmo de iniciar as filmagens, o longa Scandalous já enfrenta resistência. Aos 93 anos, Kim Novak veio a público criticar a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no cinema. Kim Novak, hoje com mais de 90 anos, sempre foi muito reservada e também cuidadosa com a forma como sua imagem é retratada. Por isso, não é surpresa que a notícia do filme Scandalous tenha gerado comentários atribuídos a ela e sobre a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la. O que está acontecendo? O projeto Scandalous pretende contar justamente o romance com Sammy Davis Jr., e a escalação de Sydney Sweeney chamou atenção por ser uma atriz jovem e popular da nova geração. Sobre a crítica de Kim Novak, e até o momento, é importante ter cautela. Não há confirmação amplamente sólida de que Kim Novak tenha feito uma crítica direta ou oficial tão forte. Muitas notícias sobre isso vêm de rumores, interpretações ou fontes não verificadas. E Novak, historicamente, já demonstrou desconforto com Hollywood, explorando sua vida pessoal. Especialmente esse romance delicado, ou seja, mesmo que ela não tenha criticado especificamente a atriz, faz sentido que ela seja protetora da própria história. E possível motivo do incômodo, e se houve reação, ela provavelmente está ligada a
reviver um episódio doloroso, racismo, pressão, separação e medo de romantização ou distorção dos fatos, diferenças entre sua imagem clássica e a abordagem moderna de Hollywood. O filme ainda gera polêmica antes mesmo de começar. Kim Novak declarou que a Sweeney se destaca demais acima da cintura e teme que a escolha da atriz possa levar a uma abordagem excessivamente sexualizada da história. Algo que, para ela, distorce a natureza da relação com Davis Jr., 1925 a 1990, que descreve como profunda e baseada em afinidade emocional. Não tem como não ser uma relação sexual, porque Sydney Sweeney está sempre sexy, afirmou Novak. E assim conhecemos um pouco o lado sombrio e racista de Hollywood dos anos 50. Obrigada por assistir, se inscreva no canal Filosoflix e compartilhe o vídeo. E paz e saúde para todos. E good vibes sempre!